Olá pessoal, eu sou o professor Alex e nós vamos para mais uma aula do componente curricular de Ciências da Natureza, falando hoje sobre a anatomia e fisiologia humana. Nós vamos estudar então a forma, estrutura e funcionamento dos órgãos do nosso corpo. Essa é uma aula de continuidade com outras que já foram feitas aqui no nosso canal. Relembrando então os níveis de organização dos seres vivos. Como também somos matéria, somos formados por átomos. Os átomos formam as moléculas, moléculas se juntam e formam as organelas, os organoides, que formam células, por sua vez se juntam e formam tecidos. Os tecidos formam órgãos com funções específicas. Esses órgãos vão formar sistemas que, em conjunto, formam o organismo. O sistema que estudaremos nessa aula é o sistema cardiovascular, cuja função é transportar o sangue pelo corpo. O sangue vai levar os gases respiratórios e nutrientes e excretas. Os gases respiratórios são o oxigênio e o gás carbônico, enquanto os nutrientes são aqueles que vêm dos alimentos, carboidratos, lipídios e proteínas, além das vitaminas. As excretas são resultantes do metabolismo celular. O gás carbônico, por exemplo, é uma sobra, uma excreta do metabolismo das células. Aqui nós temos uma ilustração esquematizando esse sistema cardiovascular. Ele se expande por todo o corpo, porque todos os órgãos do nosso corpo são formados por tecidos que são formados por células, e todas as células precisam de nutrientes. Assim, nós vamos ter a extensão desse sistema, desde o cérebro até os nossos órgãos periféricos, mãos e pés. Bombeados, o sangue, no caso, é bombeado por um órgão central do sistema, que é o coração. Falando dos órgãos do sistema cardiovascular, nós iniciaremos pelo coração, que é um dos nossos órgãos vitais. Esse coração é um órgão musculoso. Os músculos do coração são chamados de músculos estriados cardíacos e são exclusivos desse órgão. Eles têm um batimento rítmico, vão estar batendo sempre no mesmo ritmo, na mesma batida. A pulsação permite com que o sangue seja bombeado para os vasos sanguíneos e chegue até todas as células do nosso corpo. Dentro do coração, nós temos a divisão do coração dos mamíferos, do nosso coração, no caso, a divisão em 4 cavidades. Um átrio direito, um átrio esquerdo, um ventrículo direito e um ventrículo esquerdo. O átrio é a cavidade que recebe o sangue dos vasos sanguíneos. Depois, esse sangue é direcionado aos ventrículos e são redirecionados aos órgãos, ao corpo, através das artérias. As veias trazem o sangue e as artérias levam o sangue. Veias e artérias fazem parte dos vasos sanguíneos. Veias são órgãos, são partes com baixa pressão, porque, no caso, elas fazem o retorno para o coração, enquanto as artérias têm alta pressão. Alta pressão porque o coração pressiona o sangue para sair de dentro dele e ele passa para as artérias. Dessa forma, a artéria ela precisa ser mais resistente do que as veias. Por isso, a artéria tem um revestimento maior de componentes do que as veias. A artéria precisa ser mais forte para que ela não rompa quando o sangue sair do coração com a pulsação bem forte.
Por ter uma baixa pressão, o sangue nas veias corre risco de voltar pelo vaso. Para impedir isso, nós temos valvas ou válvulas, que vão ser regiões nas veias que impedem o refluxo sanguíneo, fazendo com que ele aconteça de forma natural. Se houver uma falha nessas válvulas, a veia pode ser corrompida e pode perder o funcionamento. Pode romper-se, no caso. As veias e as artérias vão afinando à medida que chegam em órgãos mais distantes do coração, formando então o que nós chamamos de vênulas, que são veias mais finas, e arteríolas, que são artérias menores, mais finas. Essas vênulas e arteríolas se conectam através de vasos finíssimos, chamados de capilares sanguíneos. São vasos delgados, vasos bem finos, e eles são que chegam até as partes extremas do nosso corpo, a ponta dos dedos, por exemplo. O sistema cardiovascular faz dois tipos de circulação sanguínea. Uma circulação longa, que é uma circulação corporal, e uma circulação curta, a pequena circulação que vai do coração para os pulmões. O sangue sai então do coração, vai até os pulmões, lá ele deixa o gás carbônico, recebe o gás oxigênio e retorna para o coração, para que ele seja bombeado novamente. Assim, ele vai ficar rico em gás oxigênio, que será levado para todas as células do nosso corpo pela grande circulação, chegando então aos órgãos abdominais, às pernas, aos braços, cérebro e etc. No sangue, nós vamos ter alguns componentes com funções específicas. Os glóbulos vermelhos, que também podem ser chamados de hemácias ou eritrócitos, vão ser os responsáveis por carregar o gás carbônico e o gás oxigênio. Ele tem em sua composição, esses eritrócitos, esses glóbulos vermelhos, possuem ferro, que se une facilmente aos gases respiratórios, conduzindo eles do pulmão para o coração e para o corpo, ou do percurso contrário, do corpo para o coração, para os pulmões. Lá nos pulmões, na região dos alvéolos, acontecem as trocas gasosas e eles trazem o outro gás, o gás oxigênio necessário. O plasma é a parte líquida do sangue. Esse líquido é super importante porque é ele quem carrega as outras partes, as partes sólidas que são as células. Nós também temos no sangue os glóbulos brancos, que são nossas células de defesa, que vão combater micro-organismos. E as plaquetas, que são responsáveis pela cicatrização. Quando nós nos cortamos, as plaquetas vão até esse corte e fazem uma espécie de costura com fibras proteicas, fazendo com que a gente fique protegido de agentes externos. Vamos agora para exercícios sobre o assunto. O sistema cardiovascular é formado pelo coração e uma grande quantidade de vasos sanguíneos. Esses vasos podem ser classificados em 3 tipos distintos: artérias, veias e capilares. Sobre as artérias, marque a alternativa correta. Letra A. Atuam transportando exclusivamente sangue oxigenado. Letra B. Atuam transportando exclusivamente sangue rico em gás carbônico. Letra C. Atuam transportando sangue do coração para outras partes do corpo. E letra D. Atuam transportando sangue de diversas partes do corpo em direção ao coração. Nós podemos encontrar a resposta correta eliminando as alternativas incorretas.
A letra A fala que as artérias atuam de forma exclusiva, levando sangue rico em oxigênio. E isso é incorreto, porque na pequena circulação, como eu já falei, as artérias elas recebem o sangue que vem do coração. Então, na pequena circulação, o coração manda o sangue para os pulmões e lá é que vai acontecer a oxigenação. Nessa parte da circulação, ele vai levar sangue rico em CO2 e não o contrário. Então, nesse caso, as artérias elas não vão conduzir sempre um sangue oxigenado. Por isso que a letra A é incorreta. A letra B fala que elas atuam exclusivamente com sangue rico em gás carbônico. Errado também. Já expliquei que o sangue é rico em gás carbônico apenas na pequena circulação. Quando vai para o restante do corpo, ela carrega sangue rico em gás oxigênio. A letra D fala que elas atuam transportando sangue de diversas partes em direção ao coração. É o contrário. Nesse caso, ele não vai estar em direção ao coração, mas em direção ao corpo. Sai do coração e vai para o corpo. Então, a nossa resposta correta é a letra C. Atuam transportando sangue do coração para outras partes do corpo. Vamos para outra questão. Observe a tirinha abaixo. É o amor? Amor é o que me corre nas veias e nas artérias é ódio. O coração é uma bomba. A tirinha ilustra o contraste de dois sentimentos vindos do coração. Apesar de não circularem sentimentos de forma literal, há sim um contraste entre esses dois tipos de vasos. Explique esse contraste. A questão quer que você faça a diferenciação entre veias e artérias e o que elas transportam. Então, uma resposta seria assim. Enquanto as veias carregam sangue rico em gás carbônico e excretas, as artérias carregam sangue rico em oxigênio e nutrientes. As veias retornam ao coração, enquanto as artérias recebem o sangue deste órgão. Apesar de, lá na pequena circulação, as veias terem um sangue rico em oxigênio, é uma pequena, né? Então é mínima. Então a resposta pode ser escrita dessa forma. Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre o sistema circulatório. Espero que tenham aprendido e até a próxima aula. Tchau, tchau!